Muito, muito, muito bom dia, boa tarde and buenas noches. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma mega revisão, uma revisão bem extensa, tá? É um vídeo, sim, que eu quero que vocês, quando estiverem em movimento, escutem essa matéria, porque essa matéria ela é muito importante para a primeira fase do exame de ordem, tá? Essa parte aqui de órgãos da OAB. Então, eu vou trazer ela com um pouco mais de detalhes hoje. E como eu já falei para vocês, os conteúdos eles vão voltando de diversas formas diferentes aqui ao longo do nosso curso, tá bem? Por quê? Porque ficar o tempo todo na mesma coisa chega uma hora que você não absorve mais. Então a gente começa vendo de uma forma mais introdutória, faz atividade, vê ali na atividade o que está faltando mais, assim, qual que é a nossa maior dificuldade. Tanto é que eu vi que a dificuldade aqui estava tão grande que eu não trouxe nessa nossa primeira revisão o conteúdo respondendo só as questões que vocês erraram, tá? Eu trouxe aqui uma revisão maior, mais detalhada, porque vocês estavam precisando. Então, aqui lembrando sempre no começo, eu gosto de lembrar para vocês que quando estiverem em movimento, escutem, gente. Quando vocês estiverem lavando uma louça, quando vocês estiverem no caminho do trabalho, no caminho de uma academia, de qualquer outra atividade que vocês façam, escutem a matéria, tá? Fiquem escutando, botem esse áudio aqui, baixem esse áudio, gravando a tela do celular e gravem esse áudio. Tem aplicativos que dá para baixar os áudios do YouTube, tá? E quem assina o YouTube Premium pode já baixar automaticamente. Mas assim, deem o seu jeito, sabe? Mas façam isso. Fiquem ouvindo a matéria. Coloca ali para ouvir o tempo inteiro até que vocês não aguentem mais, tá? São só mais alguns dias, lembrando sempre que são apenas mais alguns dias, tá? Isso aqui já vai passar, já vai acabar. Quanto mais se dedicarem agora, nunca mais vocês vão precisar ver isso daqui, tá? O cansaço que vocês estão sentindo, todo esse esforço que vocês estão fazendo, isso tudo vai passar, a OAB vai ficar e os honorários irão chegar, tá bem? A vida de vocês vai mudar e vai mudar para muito, muito, muito melhor. Então, alinhem-se, é aquilo que eu falo da rotina do aprovado, que é se alinhar, que é você se arrumar, tomar um banho, tipo, eu não sequei meu cabelo, mas eu tomei um banho, eu passei aí meu protetor, eu me dei um jeitinho para eu sentar aqui, para eu gravar isso aqui para vocês. Então, para eu trabalhar, né? No caso aqui, eu fiz várias outras coisas, mas a gente tem que botar uma intenção naquilo que a gente vai fazer. Arrume a sua mesa, seu local onde você vai poder parar para fazer. Não vai poder parar para estudar. Eu, por exemplo, respondi a questões muito no ônibus. Não vai poder parar, mas também organize isso. Organize as questões que você vai imprimir ou se vai usar o celular. Sim, tinha uma época que eu não tinha celular. Então, era só imprimindo mesmo para poder fazer questão. Gente, foi o terror. Mas consegui. Então, vocês também conseguem, tá? É isso que eu digo. Então, se organizem, sejam organizados e se dediquem não só aqui no curso, mas para a vida de vocês, que a vida de vocês profissional já começou. Então, não se esqueçam também de seguir aqui o ecossistema da Prof, sigam a Prof no Instagram, @prof.maria.andrade, sigam a Prof também no TikTok, que é a mesma coisa. Não posto tanto por lá, porque eu não sei mexer direito no TikTok. E sigam aqui no YouTube também para ir recebendo todas as novidades, tá? Então, é como eu costumo falar aqui para vocês, o nosso curso é vivo. Então, ele vai se alterando ao longo do tempo. Tanto que eu achei pertinente trazer essa matéria dessa forma e não através da forma que eu trouxe as outras até agora nessa primeira revisão de vocês, porque aqui vocês estão precisando de mais detalhes, tá? E é uma matéria muito, muito, muito importante, os órgãos da OAB. Essa matéria, ela é composta por 3 dispositivos legais, tá? Que é o Estatuto, né? O Estatuto da OAB, o Código de Ética e o Regulamento Geral da OAB. Hoje a gente vai começar falando aqui da organização da OAB, mas é importante lembrar que nem tudo é só estatuto, tá? Porque o Código de Ética, o regulamento é mais dificilzinho de achar, ele não está no site do Planalto, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas se confundem, porque tem coisas que estão ali no estatuto, mas são regulamentadas pelo regulamento geral ali da OAB. Então, tem que ficar de olho nisso. E aqui a gente vai ver mais o que? Esse regulamento geral, tá? O código de ética a gente quase não vai ver aqui. A gente vai ver estatuto e regulamento. Então, se quiser, já se localiza aí no seu vademecum para isso, tá?
vamos falar sobre o que é aqui a organização da OAB. Não é o foco dessa aula, tá? E também não é um tema quentíssimo no exame de ordem, a organização da OAB. Eu só estou trazendo esse tema, porque eu estou achando que ele faltou para vocês, para entender o resto. Então, a gente vai começar aqui, ó, do ponto, mas esse não é o foco para fins de exame de ordem. Depois não vamos falar, a gente ficou vendo aquela aula, mas quase não caiu depois nas questões. Mas é bom para entender outras questões, tá bem? Então, o que é a OAB? Qual que é a natureza jurídica da nossa OAB, tá? A nossa OAB, ela é uma entidade sui generis, ou seja, quando a gente não sabe o que ela é. Ela não é uma pessoa jurídica de direito público, mas também não é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, quando a gente não sabe o que uma coisa é no direito, nós costumamos dizer que ela é sui generis. E ela foi declarada sui generis pela ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3026 de 2006, tá? Então, se vier lá na questão, qual que é a natureza jurídica da OAB? Ela é uma entidade sui generis, tá bem? Então, vamos lá, as características da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou trazer muito artigo aqui, porque vocês sabem que a resposta está sempre na letra da lei. A gente vai ler aqui com muita agilidade, só para isso ir ficando na mente de vocês, tá? Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, observaram, é um serviço público, diz aqui que é um serviço público, a Ordem dos Advogados do Brasil. Peguem esses termos que a gente vai esmiuçar eles um pouquinho mais para frente, tá? Ó, dotada de personalidade jurídica, então aqui a gente já sabe que a OAB ela tem personalidade jurídica, e forma federativa, ou seja, a forma de organização dela através desse artigo aqui, a gente já vê que é qual? É a forma federativa, que é como é o nosso estado, então a gente já pode, pela nossa lógica aí, fazer uma ligação como funciona o nosso estado. Tem por finalidade o quê? Vamos lá, inciso 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. 2. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Então, lá em cima, no caput diz que é serviço público, né? Aqui no parágrafo 1º já deixa claro que não tem qualquer vínculo com a administração pública. Então, é um serviço público que não tem vínculo com a administração pública, tá? Nem vínculo funcional, nem hierárquico. Funcional, porque não tem que fazer nada para eles assim, né? Uma forma mais prática de falar. Hierárquico pela hierarquia, ou seja, não respeita, não deve satisfação para ninguém da administração pública. Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, mais ninguém pode usar a sigla OAB. Então, vamos ver aqui as principais características que a gente extrai desse artigo. A gente lê o artigo e depois extrai as informações dele, porque o nosso trabalho, o trabalho do operador de direito é o quê? É saber interpretar a lei, né? Então, a OAB é um serviço público independente. Então, a gente acabou de falar que ela é um serviço público. A gente viu aqui no parágrafo 1º que falava que não tem qualquer vínculo funcional ou hierárquico, então é um serviço público, mas é um serviço público independente, tá? Então é fundamental que a gente conheça essa característica para não vincular a OAB com o poder público, tá? Porque a OAB não tem vinculação com o poder público. A leitura a priori desse artigo nos induz a acreditar que a OAB tem essa vinculação com o poder público, mas ela não tem. Então é importante que nós deixemos isso claro aqui. Tá? Olha a importância de saber interpretar o artigo. 2, a gente viu ali também no próprio artigo, no caput, que a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa. Então, ela segue essa forma federativa. Ela lembra o Brasil pelo fato de ter um órgão federal, tá? Por exemplo, o Conselho Federal tem os órgãos estaduais, que são os conselhos seccionais, e tem os órgãos municipais, que são as subseções. Por isso que a gente fala que a OAB tem forma federativa, porque ela vai também como se fossem os municípios, os estados e a federação mesmo, né? O Conselho Federal ali.
3. Goza de imunidade tributária quanto às suas rendas, bens e serviços. Não pagam imposto de renda, IPTU, e os automóveis são imóveis de IPVA e os serviços de ISS, tá? Então, ela tem essa imunidade tributária também. Quarta característica, ela tem personalidade jurídica em todos os órgãos, exceto as subseções. Então, aqui nós temos uma exceção. Se você está assistindo aí comigo, está anotando, está parando, está copiando os slides, tá olhando o seu vademecum, tá acompanhando ali a lei como um estudante muito ativo, não desmerecendo quem está ouvindo essa matéria, que também está fazendo muito bem, grave esse número 4, tá? Que a OAB tem personalidade jurídica própria. E todos os seus órgãos, exceto as subseções, ou seja, quais são os outros órgãos que nós falamos aqui? Ó? Conselho Federal, Conselho Seccional, então somente a subseção que não tem personalidade jurídica. Então aqui a gente já sabe se a questão de ser Conselho Federal tem personalidade jurídica, aqui a gente já sabe que tem, e os órgãos estaduais, que seriam aí as seccionais, também tem, tá? 5. Os funcionários da OAB são seletistas, eles não se submetem ao concurso público, tá? E isso também já afasta mais a OAB do serviço público ali, da administração pública, tá? O serviço que ela presta é público, mas a administração afasta ela da administração pública, porque ela não tem que estar vinculada à administração pública. Então, os funcionários são seletistas e não tem prova nenhuma, tá? Voltando aqui agora, quais são os órgãos integrantes da OAB, que a gente acabou de dar uma olhada ali falando dessa forma federativa, tá? Então, artigo 45 são órgãos da OAB: o Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência do advogado. A gente vai analisar agora a composição e como funciona a votação dentro de cada um deles. Nessa parte de como eles funcionam, não cai tanto em exame de ordem. Uma coisa ou outra ali que eu vou pontuar para vocês, que é tema quentíssimo, mas ele é sempre importante para a compreensão das outras coisas. A parte da votação tem muita coisa que cai, tá? Então, o Conselho Federal da OAB, vamos começar, que ele é considerado, esse que é considerado o órgão supremo da OAB. A gente vai começar lá de cima para baixo, tá bem? E ele, a gente já falou agora também que ele é dotado de personalidade jurídica própria e ainda ele é a última instância recursal. As suas definições estão ali entre os artigos 51 e 55 do Estatuto da OAB e o artigo 62 a 104 do Regimento Interno. Ele tem sede em Brasília, lá no Distrito Federal, e é esse prédio bonitão que está aí na imagem para vocês poderem acompanhar e se localizarem, tá? O Conselho Federal da OAB, ele se subdivide, tá bem? Ele se subdivide em Conselho Pleno, que esse Conselho Pleno, ele é presidido pelo presidente do Conselho Federal, tá? E ele tem as competências definidas aonde? No artigo 75 do Regulamento Geral. Ele é o presidente da OAB Nacional, aquele que passa na TV, tá? A gente vai ler aqui só o comecinho, uma parte aqui do artigo para a gente se familiarizar bem com ele, tá? Compete ao Conselho Pleno deliberar em caráter nacional sobre propostas e indicações relacionadas às finalidades institucionais da OAB, artigo 44, 1 do Estatuto, e sobre as demais atribuições previstas no artigo 54 do Estatuto, respeitadas as competências privativas dos demais órgãos deliberativos do Conselho Federal, fixadas nesse regulamento geral. E ainda, 1. Eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal em caso de vacância. 2. Regular mediante resolução matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. 3. Instituir mediante provimento comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. E parágrafo único. O Conselho Pleno pode decidir sobre todas as matérias privativas de seu órgão, em especial quando o presidente atribuir-lhe caráter de urgência e grande relevância. A gente não vai analisar o artigo aqui, porque ao longo da aula ele vai ser destrinchado, tá? 2. Esse Conselho Federal ele também se subdivide pelo órgão especial do Conselho Pleno, tá? Que ele é presidido pelo vice-presidente do Conselho Federal, que é a segunda pessoa mais importante ali nessa linha, digamos assim, sucessória, como se fosse uma família real. Aí estamos em tempos de coroação relevante na linha do Conselho Federal. E tem as competências definidas aqui no artigo 85 do 84 do Regulamento Geral. É 85, tá?
Ó, o 84 ele vai falar por que ele é composto, né? Como eu falei ali, ele é composto por um conselheiro federal, integrante de cada delegação, sem prejuízo de sua participação no conselho pleno, e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo presidente, pelo vice-presidente e secretariado pelo secretário-geral adjunto. Parágrafo único. O presidente do órgão especial, além de votar para sua delegação, tem um voto de qualidade no caso de empate. A gente vai destrinchando isso, tá bem? Artigo 85. Compete ao órgão especial deliberar privativamente em caráter irrecorrível sobre 1. Recurso contra decisões das câmaras, quando não tenham sido unânimes ou sendo unânimes, quando contrariem a Constituição, as leis, o Estatuto, as decisões do Conselho Federal, este regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. 2. Recursos contra decisões unânimes das turmas, quando essas contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto, as decisões do Conselho Federal, este regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. E também 3. Recursos contra decisões do presidente e da diretoria do Conselho Federal e do presidente do órgão da OAB. 3. Ele se subdivide também entre a primeira Câmara. Aqui nós vamos ter 3 câmaras agora, tá? A primeira câmara, ela é presidida pelo secretário-geral da OAB. E ela tem as competências aonde? Ali no artigo 88 do Regulamento Geral, tá? Que ela decide alguns recursos. A segunda câmara, ela é presidida pelo secretário-geral adjunto. E tem as competências ali no artigo 89 do Regimento do Regulamento Geral, tá? Deixei aqui para vocês, pausa aí, lê, faça a leitura do dispositivo, tá? E a terceira câmara que é presidida aí pelo tesoureiro da OAB, que tem as suas competências ali no artigo 90 do Regulamento Geral, tá? Todas essas pessoas aqui faladas nessas câmaras, elas compõem a denominada diretoria do Conselho Federal da OAB. Todas as pessoas aqui mencionadas, elas vão participar dessa diretoria, que é uma outra parte, tá? Do Conselho Federal. Então, temos agora aqui a diretoria do Conselho Federal para a OAB. Ela é composta pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral e secretário-geral adjunto e tesoureiro, tá? Aqui as competências que tem essa diretoria. O que essa diretoria tem que fazer? A lei sempre responde, tá? Então, aí, ó, dar execução às deliberações dos órgãos deliberativos do Conselho, elaborar e submeter à terceira Câmara, que é essa que nós vimos aqui, que é presidida pelo tesoureiro, na forma dos prazos estabelecidos, esse regulamento geral, o orçamento anual da receita e da despesa, o relatório anual e o balanço das contas. Ou seja, veja como faz sentido isso daqui, porque terceira Câmara é justo a Câmara que é presidida pelo tesoureiro. Então, se viesse na questão, você já conseguiria fazer o link de uma coisa com outra. Leiam o artigo completo, tá? O que compete ao presidente dessa diretoria, tá? Representar a OAB em geral e os advogados brasileiros no país e no exterior, em juízo ou fora dele, tá? Representar o Conselho Federal, tanto em juízo como fora dele também. Convocar e presidir o Conselho Federal e executar as suas decisões. Adquirir, onerar e alienar bens imóveis quando autorizados. E administrar o patrimônio do Conselho Federal juntamente com o tesoureiro. Aí leiam tudo ali, leiam sempre todos os artigos, tá? A composição desse Conselho Federal. Quem faz parte desse Conselho Federal? Tá, o presidente, lembrando aqui, isso é importante, coloca aí no caderninho de vocês uma chamada, porque o presidente, ele não é um conselheiro federal, tá? Ele é aquele chamado, o presidente da OAB Nacional, que passa ali no jornal que a gente vê. Os conselheiros federais, eles são integrantes da delegação de cada unidade federativa, ou seja, nós temos 27 seccionais, porque nós temos 27 estados, e é obrigatório uma seccional por estado, isso e tem o Distrito Federal. Então, assim, cada estado é uma delegação. Então, e cada estado vai ter os seus 3 conselheiros federais, porque cada delegação é um estado, certo? Vai ter 3 conselheiros federais, tá bem? No total, eles são 81. Segue a regra dos senadores, tá? Senador é a mesma coisa, são 3 por estado, no máximo 81.
Ó, então, esses 3 conselheiros de uma determinada seccional juntos formam uma, porque é isso, cada delegação, por exemplo, Santa Catarina, o meu estado aqui é uma unidade federativa, né? Porque é um estado, ou seja, tem uma seccional, ou seja, nós temos 3 conselheiros federais. Esses 3 são um só, tá? Eles formam uma coisa. Uma coisinha só. Por exemplo, botei aqui o exemplo, eu tinha colocado e tinha me esquecido, tá? Delegação igual a delegação de Santa Catarina, porque pode ser a delegação do Paraná, pode ser a delegação de São Paulo, pode ser a delegação da Bahia, tá? Então, cada estado é uma delegação, isso é muito importante ficar gravado, e que são 27, e que o Distrito Federal também tem, e são 3 por cada delegação, ou seja, por cada estado, por cada seccional, são 3 conselheiros federais, e que no total são, no máximo, 81, tá? Que nem com o senador. Então, e que os ex-presidentes também são membros aqui, tá? Eles também compõem o Conselho Federal, porque eles são membros vitalícios. No entanto, eles só têm direito à voz, ou seja, eles só podem ir lá dar opinião, falar, mas eles não podem votar. Temos uma ressalva enorme aqui que costuma cair em exame de ordem, que é: se foi presidente antes de 5 de julho de 1994, ele vai ter direito à voz e voto. Ele vai poder votar e também falar. Depois de 94, ele só pode falar, porque aí é depois do nosso estatuto. Porque antes do estatuto, ele passava o resto da vida podendo votar também. Então, isso aqui já caiu e costuma cair, tá? E se vier lá escrito assim na questão, então jamais um ex-presidente terá direito a voz e voto, você vai saber que é mentira, porque nós acabamos de ver essa ressalvazinha aí, tá? Do 5 de julho de 1994. Vamos agora para as sessões do Conselho Federal da OAB, tá? As sessões do Conselho Federal, todos os seus membros podem participar. Quem são esses membros? Presidentes dos conselhos seccionais, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, os agraciados com a medalha Rui Barbosa e os ex-presidentes do Conselho Federal da OAB, acabamos de ver, somente os a partir de 94, porque antes de 94 eles poderiam também votar, e aqui nós estamos falando só quem tem direito à voz no conselho, nas sessões ali do conselho, quem tem direito à voz são esses membros aqui que podem estar participando, tá? Em regra, nas sessões aqui do Conselho Federal da OAB, o presidente ele não vota, ele só vota quando tem empate. A gente viu isso no artigo lá no começo, tá bem? Os votos são tomados por delegação, tá? Então, cada delegação vota, como são 3 por delegação, acaba que as delegações em si, elas não... Por exemplo, Santa Catarina, temos aqui 3 conselheiros. 2 querem que seja aprovado, que for lá, e um não. Bom, esse um vai perder e o voto de Santa Catarina vai ser pelo sim, não importa o que o outro falou, não, porque é um voto só e 3 não empatam, certo? E eles não poderão, a delegação, as pessoas ali, né, independente de for um membro, eles não podem votar nos assuntos de interesse da sua unidade, tá? Por exemplo, eu não posso estar votando em interesses... os conselheiros aqui de Santa Catarina, eles não vão estar podendo votar nos interesses aqui de Santa Catarina, porque é óbvio que eles vão votar porque eles querem, certo? Então, agora a gente vai falar aqui do Conselho Seccional, tá? Tá lá entre os artigos 56 e 59 do Estatuto e artigos 105 e 114 do Regulamento Geral da OAB. Marca aí, não se esquece de dar uma olhada nesses dispositivos legais, tá bem? Aqui os conselhos seccionais seriam ali naquela forma federativa que segue a OAB, né? Essa ordem dos advogados da OAB, como nós vimos ali no começo, ela segue essa ordem federativa, como se fosse o nosso estado. Então, a gente já fazendo alusão. Aqui, Conselho Federal seriam o quê? Seriam os órgãos estaduais. Conselho Seccional seriam o quê? Os órgãos estaduais, como a gente tem visto aqui. Então, são 27, um por estado, mais o Distrito Federal, tá bem? Eles são dotados de personalidade jurídica própria. A gente já tinha falado lá no começo, quando nós lemos o artigo. Vejam que extrair bem a informação do artigo, você não precisa estudar um monte de coisa, porque várias coisas que nós estamos falando aqui, a gente já leu lá no começo, tá? A composição do Conselho Seccional, ela nunca caiu em prova. A gente vai ver aqui que não é que nunca caiu, que nunca vai cair. E como nós estamos vendo um pouquinho mais esmiuçado aqui hoje, nós vamos vê-la, tá bem?
Então, ela é composta pelos seus presidentes, tá? Que são ao todo 27, porque é um por estado, ou seja, um por delegação, e pelos seus conselheiros seccionais, seccional, estadual, tá? Que são eleitos aí no âmbito do estado e, no caso do Distrito Federal, eleito lá no Distrito Federal. Os ex-presidentes, eles são aí os membros honorários vitalícios, né, que realmente têm direito à voz nas sessões, tirando os anteriores a 1994, que tem direito à voz e voto, porque o nosso estatuto, ele é de 94, tá? E o presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, dos advogados local, é membro honorário somente com direito à voz, tá? Por exemplo, esse aí, presidente do Instituto dos Advogados local, porque cada estado, cada seccional tem o seu Instituto dos Advogados. No meu caso aqui, nós temos o Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Aí tem o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, por exemplo, tá? Agora, uma coisa importante, porque isso aqui tem grande chance de cair na prova e é confuso, tá? Número de conselheiros seccionais. Número de conselheiros seccionais. Ele depende, o número de conselheiros seccionais não é como no Conselho Federal, que é 3 por delegação, que é 3 aí por onde tem seccional, tá? O número de conselheiros seccionais, ele depende do número de inscritos que tem naquela seccional, certo? Então, como que eu vou descobrir qual que é a quantidade de conselheiros seccionais tem dentro de uma seccional? Aqui você tem que prestar muita atenção, tá? Em seccionais que contêm até 3.000 advogados inscritos, terão 30 vagas de conselheiros na seccional. Se tem 2.500 advogados inscritos, até 30 vagas. Se tem 3.000 advogados inscritos, 30 vagas. Se tem 1.000 advogados inscritos, 30 vagas, tá bem? A cada bloco completo de mais 3.000 advogados, você ganha mais uma vaga no conselho seccional. Então, se eu tenho 6.000 advogados, eu tenho 31 vagas. Se eu tenho 9.000 advogados inscritos, eu tenho 32 vagas, tá bem? A cada 3.000, mais uma vaga. Eu tenho 4.500, eu tenho 30 vagas, tá bem? Tem que ser no mínimo 6.000 para ter mais uma vaguinha, tá bem? Então, aqui, ó, lembre-se que até 3.000 inscritos, até 30... até o limite de, no máximo, 80 conselheiros seccionais, tá? Eu já ia me esquecer disso daqui. Você vai botando mais um, mais um, mais um a cada 3.000, até o máximo de 80 conselheiros seccionais. Então, conselheiros federais são, no máximo, 81, porque são 3 por delegação, cada delegação é um estado, e cada estado é uma seccional. São no máximo 81, como são com os senadores. Aqui, no caso dos conselheiros seccionais, são 30 conselheiros seccionais a cada 3.000 advogados. Não, até 3.000 advogados são 30 conselheiros seccionais, e a cada bloco de 3.000 advogados que se anexam a esses iniciais, se soma mais um conselheiro seccional, até o total de 80 conselheiros seccionais, tá bem? Muito importante se lembrar disso. Subseção são os órgãos municipais, tá? Tá ali entre o artigo 60 e 61 do Estatuto e os artigos 115 a 120 do Regulamento Geral da OAB. Então, o que são essas subseções? Elas são partes autônomas do Conselho Seccional. Conselho Seccional é aquele ali do Estado, no meu caso, Santa Catarina. Eu tenho o Conselho Seccional de Santa Catarina. E aí nós temos a subseção. A subseção, então, ela é uma parte autônoma do Conselho Seccional. Ela faz parte do Conselho Seccional, mas ela é autônoma. Ela se gere, ela faz as suas coisinhas sozinha. Só que ela não tem personalidade jurídica própria. Repita, não tem personalidade jurídica própria, tá bem? É a única que não tem personalidade jurídica própria. Por isso é muito, muito, muito importante frisar isso aqui, tá? Que ela não tem essa personalidade jurídica. Elas são criadas pelos conselhos seccionais, tá? Mas elas são uma faculdade. Podem ser criadas ou não. Elas não existe uma obrigatoriedade para se criar uma subseção. Então, por isso que ela é considerada uma faculdade, né? Porque pode ser criada ou não. Mas se for criada, tem que seguir esses requisitos aqui, ó. Abrangência territorial. Então, ela tem que ter no mínimo 15 advogados para começar, tá?
inscritos no domicílio profissional naquela localidade. Então, tem cidades que são muito próximas, tipo, eu moro em Florianópolis, aqui ao lado, nós temos grudadinho aqui uma outra cidade que é São José, tanto que a gente se confunde, às vezes está em São José e acha que está em Florianópolis, e vice-versa, às vezes acontece. Então, eu posso morar em São José, mas o meu domicílio profissional ser em Florianópolis, porque o meu escritório é em Florianópolis. Então, eu vou estar inscrito ali na localidade de Florianópolis. E ali, junto comigo, tem que ter pelo menos 15 advogados com domicílio profissional mesmo, que moram em outro lugar, naquela mesma localidade, para que a gente tenha uma subseção. Ela pode abranger um município, mais de um município, porque às vezes nós temos municípios muito pequenininhos, então para juntar esses advogados é melhor que se junte mais de um município, porque tem que ver a parte ali do custo-benefício, que a gente já vai falar que é algo muito importante. E também ela pode ser parte do município, porque o município às vezes é muito grande e precisa que tenha uma subseção em parte desse município por causa da demanda desses montes de advogado, tá? Então, essa coisa do custo-benefício é que a gente tem que ver, ó, será que vale a pena ter um imóvel somente para esses advogados? Se for somente 15, será que vale a pena manter isso? Então, para isso é realizado o quê? Um estudo prévio de viabilidade, que é realizado por quem? Por uma comissão especialmente designada pelo presidente do Conselho Federal da OAB. Então, não é o presidente da seccional aqui que vai mandar fazer esse estudo para ver se vale a pena a gente ter essa subseção, não. É lá no Conselho Federal, tá? Ah, não, pelo Conselho Seccional, me confundi, agora fui eu. É o Conselho Seccional aqui mesmo que vai ver, porque tem que seguir essa lógica, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, quem tá aqui que vai conseguir ver a demanda se precisa de mais uma subseção ou não, porque isso traz muitos gastos, né? E a OAB não é de gastar. E o importante também é que tem que existir, para que a gente tenha essa subseção aí, tem que existir nesse local uma comarca judiciária para justificar a criação dela, tá? Porque se não tiver uma comarca judiciária, não faz muito sentido a gente ter uma subseção da OAB ali, tá? Então, se essa subseção já foi criada, ela preencheu todos os requisitos que nós falamos até aqui, e ela tem mais de 100 advogados inscritos, ela tem mais de 100 advogados dessa subseção, ela pode ter um conselho pleno. E esse conselho pleno vai poder discutir algumas matérias, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas isso não é tão importante para o exame de ordem. Saber que matérias que esse conselho pleno vai poder discutir. Importante é saber que essa subseção, após 100 advogados inscritos, pode ter um conselho pleno, tá bem? Essa é a informação que vocês têm que gravar. Agora vamos aqui para o último órgão, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que está no artigo 62 do Estatuto e nos artigos 121 a 127 do Regulamento Geral da OAB, tá? Cada conselho seccional, que é nosso órgão estadual ali, cria sua caixa de assistência, tá? Aqui em Santa Catarina nós temos a CAASC, tá? Que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Santa Catarina. Ela pode ou não ser criada também, tá? Ela também é uma faculdade e ela se torna um braço da seccional. Ela é estadual. E ela é criada onde tem mais de 1.500 advogados inscritos com domicílio profissional naquele estado, tá? Ela serve por quê? Ela tem que ter bastante gente, porque a intenção dela é para criar convênio com posto de gasolina, com plano de saúde. A nossa aqui tem com floricultura, tem de tudo. Mas mais coisas assim, médicas e previdências, tá? Então tem que ser bastante gente para valer a pena fazer isso tudo. Porém, ela tem personalidade jurídica própria, lembrando que a única que não tem personalidade jurídica própria é a subseção, né? Ela é um órgão assistencial, né? Então ela vai prestar assistência aos advogados ali, como eu falei, médica, odontológica, através desses convênios, compras de livro, descontos de gasolina. Esses são os mais comuns de terem em todas as caixas de assistência, tá? Mas tem outras coisas que elas promovem também. E quem que custeia essas atividades das caixas de assistência, tá? Existe um repasse dos conselhos, ou seja, metade das receitas recebidas de anuidade após as deduções regulamentares ali obrigatórias. Então, ali no artigo 55 a 57 do Regulamento Geral. É interessante dar uma lida nesses artigos, tá? Então, elas recebem uma quantia bem interessante, tá? Com essa finalidade dessa assistência é justamente, né, promover essa seguridade
complementar aí para os advogados essa previdência, tá bem? Mas tenha atenção. Se essa caixa de assistência dos advogados deixa de existir, se esse órgão da OAB, como ele é um órgão que ele não como ele é um órgão facultativo, né, pode existir ou não, ele é um braço ali da seccional que pode existir ou não, que a gente viu agora, ele pode ser extinto também. E se ele for extinto, todo ele patrimônio que ele tem volta para o conselho seccional que ele faz parte, que ele é esse bracinho, tá? Volta tudo ali, não se perde nada. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que vocês vão ver mais para frente para responder algumas questões. Se torna importante saber um pouco disso aqui, tá? Conhecer um pouco sobre essa conferência, porque ali nos anos de mandato, ali depois a gente vai ver que tem muita ligação com isso daqui a partir das eleições na OAB. Então, a Conferência Nacional da Advocacia, ela está lá no artigo 145, 147 do Regulamento Geral, tá? É um órgão consultivo máximo do Conselho Federal da OAB. Então, ela está lá em cima. Ela participa de uma reunião trienal, ou seja, no segundo ano de mandato, porque os mandatos da OAB são trienais, são de 3 em 3 anos. No segundo ano do mandato, acontece essa conferência, tá? Para que serve essa conferência? Ela serve para estudar, para debater questões e problemas que digam respeito às finalidades da OAB. E promove também ali um networking entre os advogados, tá? É um grande congresso, é enorme, se discutem coisas interessantíssimas. É um momento em que os advogados estão todos em harmonia, porque é o segundo ano do mandato. No primeiro ano tá todo mundo um pouco chateado ainda porque brigou, né? No segundo ano tá todo mundo bem, no terceiro ano as pessoas voltam a brigar, que vai vir outra eleição, tá? A matéria que vai vir aqui nessa próxima página já caiu um exame de ordem, então vamos com atenção. Quem são os membros integrantes das conferências? Nós temos os membros efetivos e nós temos os convidados. Os efetivos são os conselheiros e presidentes, os advogados e os estagiários inscritos na conferência. Estagiários inscritos na conferência. Isso aqui é um detalhe importante para vocês se lembrarem. E todos os membros efetivos têm direito a voto. Os membros convidados, que são todos aqueles que a comissão quiser convidar, eles não têm direito a voto, salvo se forem advogados. Isso aqui é importante vocês aí dar um printzinho, dar uma gravada, tá? Anota. E os estudantes de direito, eles são membros ali os só estudantes, né? Eles são membros ouvintes, então, claro, eles não têm direito a voz nem voto, mas eles escolhem um porta-voz se quiserem ir lá falar. Mas o importante mesmo é o que está no slide anterior, tá? Agora a gente vai falar aí das eleições. O processo eleitoral dentro da OAB e dentro das seccionais. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Com base nessa composição aí desses 4 órgãos, que é o Conselho Federal da OAB, as seccionais, as subseções e as caixas de assistência dos advogados, a gente vai começar agora a falar dessa parte. Beleza? Poderia até ter dividido essa aula em 2. Então, lembrando aqui que nas eleições aí da OAB não existem candidaturas avulsas, tá? Nunca vai existir uma candidatura avulsa. É sempre uma chapa fechada daquela seccional. Não tem como votar no presidente da chapa A e no vice-presidente da chapa B, tá? Tem que votar na chapa inteira. Ah, não, eu quero votar nessa pessoa que tá na chapa C para ser tesoureira e a pessoa da chapa A para ser presidente. Não dá. Tem que votar naquele grupo, naquela chapa fechada. O voto dentro da OAB, ele é obrigatório, tá bem? Caso você não vote e não tenha um motivo justificado, você recebe uma multa de até 20% do valor, sobre o valor da sua anuidade. Isso é bem importante também. Caso você não pague, você vai estar o quê? Em dívida com a OAB. Então, a gente já viu lá nas infrações e sanções disciplinares que quando a pessoa não paga, quando a pessoa está em dívida com a OAB, ela pode ter a sua carteira ali da ordem suspensa. Mas também nós já vimos que isso foi considerado inconstitucional pelo STF, por quê? Porque viola aí o livre exercício da profissão. Então, caso você não pague a sua dívida com a OAB, nesse caso você não pode mais ser suspenso das suas atividades, tá? As eleições, elas devem ser convocadas, como elas devem, né, ser aí convocadas
com uma antecedência mínima de 45 dias da data designada para as eleições. Lembre-se sempre de prazos, tá? Esses prazos, eles costumam cair. Então, as eleições devem ser convocadas com antecedência mínima de 45 dias da data designada para as eleições. O prazo costuma cair em prova, tá? Como eu acabei de falar, anotem. Eleições têm que ser convocadas em até 45 dias. Pode convocar com 60 dias? Pode convocar com 40 dias? Não, não pode. Tem que ser com 45 dias, tá? Mínima de 45 dias. Inscrições às chapas devem ser realizadas com uma antecedência mínima de 30 dias para a data designada para a eleição. Então, para se inscrever na chapa, então, agora a gente acabou de ver, são 45 dias para convocar para as eleições. Aí depois deu 45 dias, né? No mínimo 45 dias para convocar para as eleições, certo? Agora a gente quer inscrever a chapa. A gente já montou a nossa chapa, como é que a gente vai escrever a nossa chapa? Tem que ser com 30 dias de antecedência da data designada para a eleição, tá? Tem que ter aquele tempo para fazer sua propaganda ali, né? Então, quais são os requisitos desses candidatos da chapa, caso vocês, né, sejam aquelas pessoas bem engajadas, que assim que saírem já querem participar ali das coisas da OAB e tal. Então, vamos lá. Primeiro você tem que ser advogado, tá? Inscrito na seccional com inscrição principal ou suplementar. Esse é um ponto importante, tá? Porque pode ser inscrição suplementar. Não precisa ser inscrição principal. Você pode ter uma inscrição suplementar numa determinada seccional aí e participar de eleições, tá? Estar em dia com a anuidade da OAB, porque a gente acabou de ver que se você não está em dia com a OAB já não pode te suspender, porque viola ali o princípio constitucional de livre exercício da profissão, então o STF considerou inconstitucional. No entanto, se eleger para cargos dentro da Ordem dos Advogados não viola princípio de livre exercício da profissão. Então, nesse caso, aqui a OAB pode te podar e você não vai poder participar, tá? Então, essa é uma coisa importante de gravar também, que aqui não pode, tá? Essa é uma boa chance de pegadinha, tá? Não pode exercer cargo de livre nomeação e livre exoneração e não pode ter sido condenado em processo administrativo disciplinar. Lembrando aqui que você não pode ter sido condenado em processo administrativo, tá? Mas você pode ter um processo administrativo correndo e você não foi condenado. Então, se tiver só o processo correndo, não tem nada a ver, tá? Tem que ser condenado. Então, você pode ter processos administrativos, mas se você ganha a eleição e a condenação vem, você perde seu cargo, para impedir que pessoas que não concorram à toa tenham que ser condenadas. Ah, tá. Aqui é o seguinte, porque, por exemplo, tá, você tem um processo administrativo, ele está em andamento. Você vai lá, participa da eleição, porque você pode participar, porque o processo está em andamento. Por que a gente não corta já a pessoa com processo com andamento já da eleição para evitar isso depois? Porque como acontece aqui no nosso mundo eleitoral aqui do nosso estado, né? Isso faria com que fosse fácil uma pessoa que você não quer que participe de determinada eleição, você vai lá e abre algum processo administrativo contra ela só para impedir isso. Então, só no caso de condenação é que a pessoa perde esse cargo ou deixa de poder participar dessa eleição, tá bem? Se você foi lá, ganhou a eleição, você foi condenado, você perde o seu cargo, tá? Então, até aqui, o que nós vimos, assim, foram todos os requisitos comuns a todos os cargos, tá? Mas se você quiser concorrer aí ao cargo de conselheiro da seccional ou da subseção, você tem que ter no mínimo 3 anos de inscrição na OAB. Todos os demais cargos precisam de 5 anos de inscrição. Isso aqui é um geralzão, é importante a gente ver assim. Anotem, tá? Que para concorrer a cargo de conselheiro da seccional ou da subseção, no mínimo 3 anos de inscrição da OAB. E todos os outros demais cargos, você precisa de no mínimo 5 anos. Agora vamos trabalhar aqui o cérebro, tá? Vamos recapitular. Você inscreveu a chapa no prazo de 30 dias. Quando você inscreve a chapa dentro do prazo de 30 dias, que ali nós vimos que quando você vai inscrever a sua chapa,
Você tem que fazer isso no prazo de 30 dias de antecedência da data da eleição, certo? Você foi lá e inscreveu a sua chapa. Agora tem alguém aí que não concorda com essa inscrição, que acha que tem que impugnar algum cargo que está ali na sua chapa. Aí, quando você vai lá e inscreve a sua chapa, a partir desse momento, abre-se um prazo de 3 dias úteis para qualquer pessoa possa impugnar qualquer um dos cargos, tá? Então, vamos supor que eu sei que a pessoa que está concorrendo a ser tesoureiro na chapa A, ela está inadimplente. Então, eu quero impugnar a candidatura a inscrição dessa chapa. Tá bem? Então, eu vou ter 3 dias úteis após a inscrição dessa chapa para fazer isso. Tá bem? Quando faz a impugnação, a gente instaura o quê? Um processo administrativo que vai ser enviado ali para a comissão eleitoral. Certo? Essa comissão eleitoral, ela é designada pela diretoria do Conselho Federal, que escolhe a composição dessa comissão. E isso sempre acontece em fevereiro do ano da eleição, tá? Quando é ano de eleição, isso acontece em fevereiro, mês do meu aniversário, dia 22 de fevereiro, sou pisciana. Tá? E qual que é a composição dessa comissão? Ela é composta por 5 advogados que preferencialmente seja presidido por Conselho Federal que não esteja concorrendo a nenhum cargo. Preferencialmente por quê? Porque nem sempre isso acontece, né? O ideal é que seja alguém que não esteja concorrendo a nenhum cargo, né? Para não ter um choque ali, mas não é obrigatório que seja a pessoa não concorrendo a nenhum cargo. Então, preferencialmente gravem essa palavra, porque pela lógica deveria ser sempre, mas isso pode vir em questão de prova, tá? Essa comissão eleitoral, ela vai proferir uma decisão que vai deferir ou não deferir, né? Vai deferir ou indeferir esse pedido de impugnação, como no nosso exemplo ali, que eu sei que uma pessoa da chapa 1 está inadimplente com a sua mensalidade. Então, eu lá no prazo de 3 dias após a inscrição da chapa, eu fui lá e apresentei a minha impugnação para a comissão ali designada pelo Conselho Federal, que vai deferir ou indeferir. Dessa decisão vai caber recurso, né? Tanto da minha parte como da outra. E os recursos, eles estão dentro do estatuto, tá? E dentro do estatuto, os recursos, eles em regra, eles são de quê? De 15 dias, tá bem? Os recursos também, em regra, eles têm efeito suspensivo. Isso aqui sempre cai. Então, presta muito atenção que isso aqui sempre cai, tá? Em regra, os recursos, eles têm efeito suspensivo. Salvo, ou seja, quando não tem efeito suspensivo, em 3 situações. Essas 3 situações que vocês têm que focar muito aqui, tá? Recurso em processo eleitoral, que é esse caso aqui, não vai ter efeito suspensivo, porque senão vai parar vai parar tudo. Toda a eleição, tudo, e tem datas para aquilo acontecer, tá? 2, suspensão preventiva do advogado, e 3, cancelamento da OAB por falsa prova. Dizer que era bacharel e não era, esse tipo de coisa, tá bem? Mas o que nos interessa aqui é principalmente recurso em processo eleitoral, tá? Não existe uma idade estipulada mínima para se concorrer aos cargos dentro da OAB, tá? Aqui a gente sempre tem que ver aquela parte que a gente sempre fala aqui do curso da lógica, tem que seguir a lógica, porque se você está inscrito na Ordem dos Advogados da OAB, presume-se que você seja bacharel, presume-se que você seja maior de idade, mas a lei ali, os nossos regulamentos não trazem uma data em específica, tá? De quantos anos tem que ter para concorrer, porque, por exemplo, ali quando é prefeito, essas coisas tem datas, né? Vereador, 23 anos, acho que é, não sei, não lembro agora. Não, aqui não tem data, tá? Vou botar um exemplozinho aqui para vocês sobre esse aqui do suspensão preventiva do advogado. Houve um advogado que teve uma briga no trânsito com uma mulher, pegou o carro, seguiu a mulher e atropelou a mulher. Isso é verídico, tá? Esse caso teve muita repercussão, ou seja, um caso de grande repercussão, que a gente viu lá nas infrações e sanções, que quando é muita repercussão, a OAB normalmente vem e se mete, né? Então, caso de notória repercussão. Houve a suspensão preventiva do advogado, que é o requisito que nós falamos ali agora sobre
os efeitos suspensivos. Suspensão preventiva do advogado. Se ele entrar com um recurso, esse recurso que ele vai entrar para tirar essa suspensão preventiva dele não vai ter efeito suspensivo e não vai suspender a decisão. Ele vai continuar tendo a sua suspensão preventiva, tá bem? Vou mostrar aqui um pouquinho. Quem pode doar dinheiro para essas campanhas da OAB, porque isso aqui é muita politicagem, a gente sabe, tá? Não costuma cair, mas é só para vocês saberem, tá? Que você pode doar dinheiro desde o registro da chapa para a campanha da OAB. Você quem? Você, advogado. Somente os advogados podem doar, tá? Inclusive os advogados que estão ali, os candidatos às chapas, porque eles são os principais interessados, tá? Pessoas físicas, elas não podem doar dinheiro, nem pessoa jurídica, por não serem advogados. Quem doa é somente advogado. Só os advogados podem doar. Você não pode ser ali dono de uma empresa, Magazine Luiza, ir lá e doar para uma campanha de uma chapa na OAB. Tá bem? Quando serão realizadas as eleições para as seccionais? Tá? As eleições seccionais, elas são realizadas no terceiro ano de mandato. Porque eu já falei para vocês que é um triênio. Então, no terceiro ano, é realizada a votação em 8 horas corridas na segunda quinzena de novembro. Então, se começa às 8 da manhã, começa a se contar dali 8 horas corridas. Se começa às 5 horas da manhã, começa a contar dali 5 horas corridas. Não para almoço, não para nada, tá? A seccional, ela toma posse no dia 1º de janeiro, tá bem? No primeiro ano do mandato, agora nós vamos dar uma olhadinha nesses 3 anos de mandato, tá? Nesse triênio aí. No primeiro ano, são escolhidos os temas daquela Conferência Nacional dos Advogados, que nós lembramos lá atrás o que é, tá? Esse ciclo de debates e tarefas. Então, no primeiro ano, são escolhidos os temas que serão tratados ali. No segundo ano, é realizada a conferência. No terceiro ano, todo mundo volta a ser inimigo, né? Porque começa todo o processo de eleição outra vez. Tá? Que acontece quando? Na segunda quinzena de novembro. Pode se reeleger? Eu sou presidente da seccional agora, eu posso me reeleger? Posso. É que nem para presidente da República, tá? Tu pode se reeleger para mandato consecutivo e depois tem que dar uma parada e depois volta, tá? A legislação, ela é omissa, tá? Nosso código de ética, nosso estatuto, essas coisas não trazem relação a isso, mas é assim que costuma ser. E as eleições para o Conselho Federal da OAB, tá acabando, tá, gente? É o requerimento que vai ser endereçado para o presidente do Conselho Federal da OAB, requerendo o registro da sua candidatura no dia 31 de julho a 31 de dezembro, no terceiro ano de mandato, tá? Mas para ele requerer, ele tem que ter o apoio de no mínimo 6 seccionais, o que é bem difícil de conseguir, tá bem? Já fica claro isso aqui para vocês. Releiam esse resuminho aqui quantas vezes vocês quiserem. Não é tão importante mais essas datas de 31 de julho a 31 de dezembro. São 5 anos de inscrição. É o único que são 5 anos de inscrição. Essa parte é importante vocês lembrarem. Só o que está aqui em amarelo é importante mesmo vocês lembrarem, tá? As reeleições, elas são realizadas no primeiro ano de mandato até no dia 31 de janeiro, às 17 horas, tá? E a posse acontece já logo em seguida, no primeiro dia de fevereiro. Tá bem? Encerramos por aqui. Queria falar para vocês, é uma matéria bem extensa, tá? Eu quis trazer mais detalhadamente, vou trazer mais exercícios agora para vocês nos nossos próximos passos, tá? Quem assistir isso daqui, que não seja, porque eu sei que tem gente que às vezes manda para os coleguinhas, ou eu vou colocar no YouTube, às vezes eu também coloco, tá? As nossas turmas aqui são de no máximo 6 alunos, que eu faço uma mentoria coletiva. Essa aula que eu trouxe em razão da correção das atividades de uma das turmas, eu vi a necessidade de esmiuçar um pouco mais esse conteúdo, por isso que esse conteúdo veio dessa forma, tá? Nós fazemos simulados progressivos de alinhamento a cada 5 passos, porque todos os dias nós damos um passo para aprovação. E depois eu trago essas correções, esses detalhamentos, através de revisões aqui, com base no resultado do simulado de vocês. Que ele é progressivo porque ele vai aumentando o número de questões e ele é de alinhamento porque eu vou alinhando aqui os conteúdos para vocês de acordo com as respostas desses simulados. Nós temos revisões a cada 5 passos que nós damos para uma nossa aprovação, questões comentadas, porque nós fazemos atividades de todos os temas. As atividades são
todas as questões de prova dos últimos 10 anos de determinado tema, e todas elas têm comentários no final, todos os passos nós fazemos isso. Nós temos videoaulas de tudo também, nossos PDFs dos artigos quentes, que são os artigos que respondem todas as questões dessas atividades. Nós temos os PDFs de resumo também. Ixi, gente, tem muita coisa, tá? Vem participar aqui com a gente, que em bônus a gente tem essa mentoria em grupo de cada turminha. Então, vem com a gente, se aprovado de uma vez por todas. Beijo da prof, siga ele no Instagram, no TikTok, em tudo que vocês quiserem e venha participar aqui do nosso curso.